Como os mortos podem ressuscitar? Plínio já fazia essa pergunta nos tempos do Império Romano. Nós lançamos cristãos às feras, foram dilacerados, as partes de seu corpo foram lançadas em uma parte, em outra, a terra consumiu. Se é verdade, como dizem que os cristãos vão ressuscitar, como é que esses aí vão ressuscitar se o corpo deles já não existe mais? E parece que não era somente no primeiro século que a doutrina da ressurreição era motivo de zombaria. Atravessa-se os séculos e continuam perguntando como os cristãos poderão ressuscitar. O apóstolo Paulo tratou de explicar esse assunto na primeira epístola aos Coríntios. Olha o que nós lemos no versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato! Aí ele começa a explicar. O trigo, quando você lança a semente na terra, a semente precisa morrer para que o trigo nasça. O trigo não foi plantado, foi a semente quem foi plantada. E agora a glória do trigo depende da semente que morreu. E aí ele continua explicando, nesta mesma passagem, a partir do versículo 45, que primeiro veio Adão, depois veio o Senhor Jesus. E assim como nós trouxemos a imagem de Adão, pela fé em Cristo traremos também a imagem de Cristo. Assim como nos tornamos todos semelhantes a Adão, nos tornaremos todos semelhantes a Cristo. E Cristo morreu, ressuscitou e ressurgiu em um corpo glorioso, que já não estava mais preso às leis da física, às quais ele mesmo se sujeitou pelo seu nascimento. E foi aos céus, e disse que um dia voltaria para nos buscar. Essa é a nossa fé. A nossa fé é que um dia morreremos, mas ressurgiremos. A partir do versículo 50, o apóstolo Paulo fala de um mistério. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. A morte não pode deter o Senhor Jesus, não poderá nos deter também, porque Ele nos trará novamente à vida. Essa é a ressurreição do corpo, essa é a ressurreição. Um dia, o Senhor, se você guardar a fé até o final, Ele te fará ressurgir e morar com Ele eternamente na nova Jerusalém que Deus tem preparada para os seus santos. Se você gostou desse estudo, não esqueça de curtir, compartilhar, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Eu sou Mário Biolada, este foi mais um Momento Aprendendo o Evangelho Verdadeiro. Até mais.